No ano passado, a China teve um crescimento de 5%, de novo. Isso em meio a vários fatores internos e externos que teriam impacto negativo na economia chinesa. Diante disso, alguns especialistas eles estão se questionando se esses números divulgados pelo regime chinês são mesmo reais. Eu quero conferir com vocês no episódio de hoje mais detalhes sobre isso. Segundo os dados divulgados recentemente pela Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, o país teve um crescimento de 5% do PIB em 2025, que é exatamente o número que o regime chinês havia pré-estabelecido para o crescimento econômico do país no ano passado. Além disso, esse foi o terceiro ano consecutivo em que a China, alegadamente, teria abatido a sua meta de crescimento anual de cerca de 5%. Só que a questão aqui é que alguns fatores do país, como por exemplo, o aumento de desemprego entre os jovens e a guerra comercial com os Estados Unidos, que é o seu principal comprador, faz com que os especialistas em China e também os economistas duvidem que esses resultados sejam realmente verdadeiros. Para começar, eu quero conferir com vocês o que disse Frank Xie durante uma declaração que ele fez para a NTD, que é a mídia irmã da Epoch Times ali nos Estados Unidos. Xie é um economista que nasceu na China e que atualmente trabalha como professor titular de administração de empresas em uma universidade dos Estados Unidos. Vamos ver então o que ele disse sobre isso. There's no way you can have such a high rate of growth and also a huge unemployment. When you grow your economy, you have to hire people. So you cannot have a high growth rate while still having a high unemployment. Antes de eu seguir com vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar aqui a sua curtida no vídeo. Agora, de acordo com as autoridades chinesas, a taxa de desemprego no ano passado ficou em torno de 5%. Só que a questão é que a taxa de desemprego entre os jovens ficou em cerca de 20%, e isso desde a pandemia da Covid-19. Outro detalhe relevante aqui é que esses números da taxa de desemprego entre os jovens, eles podem não ser precisos. Isso porque em 2023 o regime chinês alterou o critério para contabilizar quem está desempregado. Nessa época, a taxa oficial de desemprego juvenil na China, que eles contabilizam ali os jovens entre 16 e 24 anos, atingiu números recordes, algo acima de 21%. Então, foi justamente aí que o Departamento Nacional de Estatísticas da China simplesmente parou de divulgar esses dados durante vários meses. Só que quando o departamento voltou a contabilizar e divulgar esses dados, eles haviam retirado dessa estatística de desempregados os jovens que estão estudando e também aqueles que não estão procurando emprego. Ou seja, só foram contabilizados os jovens que não estudam e que estão ativamente procurando emprego. Essa questão de eles estarem ativamente procurando emprego é um detalhe bem delicado. Isso porque nos últimos tempos, muitos jovens ali no país, eles começaram a aderir a uma tendência que ficou conhecida como lying flat, que em português seria algo como ficar deitado. Ou seja, os jovens eles ficaram tão desmotivados porque eles não conseguiram encontrar um bom emprego, estabilizar a sua vida ou mesmo ter dinheiro para casar, que eles simplesmente desistiram. Eu posso fazer um vídeo para vocês sobre isso aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários se vocês quiserem. Agora, voltando à questão do PIB anual da China, um relatório recente do Rodion Group, que é uma grande empresa de análise de dados, aponta que o PIB da China no ano passado teria sido menor que 3%. E esse é um valor bem abaixo do número oficial divulgado pelo regime chinês. O relatório afirma que a China vem enfrentando deflação por 10 trimestres consecutivos. E como nenhuma economia jamais registrou um crescimento de 5% do PIB durante os anos de deflação, eles duvidam que o país tenha realmente alcançado esses resultados. Quem também comentou sobre isso para o Epoch Times foi Wan He. Ele é um analista de assuntos da China e tem acompanhado de perto todas essas questões. Ele disse o seguinte durante essa entrevista, abro aspas. O fato de o número do PIB ter mais uma vez atingido exatamente a meta pré-anunciada é surpreendente por si só. Durante anos, o mundo exterior acreditou que a China manipulava seus números do PIB. Os números não são realmente confiáveis. São um jogo estatístico. Fecho aspas. Uma outra questão aqui é que ali na China é muito comum as autoridades locais manipularem os dados da sua região para poderem assim ser promovidos ou mesmo receberem algumas outras recompensas. Eu tenho um vídeo aqui no canal com os detalhes de uma entrevista que um ex-funcionário local da China deu para o Epoch Times. Depois ele acabou saindo do país, mas nessa entrevista ele contou como seus superiores obrigavam ele a alterar os dados da produção local. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Agora,
essas preocupações com a manipulação de dados ali no país, elas começaram a se tornar algo tão frequente que há cerca de 3 anos atrás, o chefe do Departamento Nacional de Estatísticas da China, que é a agência responsável por estimar o PIB do país, chegou a vir a público dizendo que eles iriam começar uma campanha de repressão contra essa prática. Agora, vale destacar aqui que isso já vem sendo dito desde 2014 e a situação não parece ter mudado muito. Eu quero conferir com vocês também o que o professor Xie chegou a comentar sobre essa questão da manipulação dos dados econômicos. I think they have their own numbers. The true numbers, they might have that, but they won't release that. Bom, se você mora na China, questionar publicamente os dados oficiais do PIB de Pequim pode lhe trazer grandes problemas. E foi exatamente isso que aconteceu com o economista chinês Gao Shanwan. Isso porque em 2024 ele participou de um fórum público de debates, e durante esse fórum, Gao chegou a especular que o número real da média de crescimento do PIB chinês nos últimos 2 ou 3 anos poderia estar em torno de 2%, ao invés dos 5% anunciados oficialmente pelo regime chinês. Um mês depois que ele fez esses comentários, Gao não era mais o economista-chefe de uma empresa de segurança de Hong Kong. Além disso, ele simplesmente desapareceu da vida pública por quase um ano. De acordo com o Wall Street Journal, o líder chinês Xi Jinping teria pedido às autoridades que punissem Gao. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar aqui o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.